Olá, queridos irmãos e amigos. Que a graça e a paz de Deus, o Todo-Poderoso, e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Queridos irmãos e amigos, prestem muita atenção no que vou lhes dizer. Uma pesquisa realizada em 35 países pela Universidade de Granada, Espanha, diz que o Brasil é o país que melhor aceita o divórcio. Segundo esse estudo publicado na revista espanhola de investigação sociológica, 85% dos entrevistados no Brasil acham que quando o casamento está mal, a saída é a separação. Uma pesquisa feita entre os neopentecostais, batistas, pentecostais, reformados, etc., nos Estados Unidos da América, denominada O Crente e o Sexo, revelou que 11,96% das mulheres evangélicas, quase 12%, já traíram seus maridos. E 24,68% dos homens evangélicos, quase 25%, também já traíram suas esposas. Segundo uma outra pesquisa realizada por duas organizações bastante conhecidas, Focus on the Family, a família em foco, e pelo seminário Fuller, muito conhecido nos Estados Unidos, diz que 40% de pastores disseram ter um caso extraconjugal desde o início do seu ministério. E 25% dos pastores são divorciados. Segundo estatística do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a porcentagem de divórcio entre cristãos e não cristãos no Brasil é igual, não tem diferença nenhuma. Queridos irmãos e amigos, como podem perceber, são estatísticas terríveis, alarmantes. Parece que o joio está tomando conta do trigo. Satanás, como é sabido por todos, vem atacando sem dó, sem tréguas, as duas únicas instituições criadas por Deus, a igreja e a família. E poucos cristãos se conscientizam disso. Meus queridos irmãos e amigos, na época de Jesus, como agora, o divórcio vinha sendo facilitado e o casamento banalizado. Os judeus interpretavam o que está escrito em Deuteronômio 24, versículo 1, de uma maneira completamente errada.
Esse versículo diz o seguinte, vamos ler. Por gentileza, abram suas Bíblias em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 21. Se um homem se casar com uma mulher, mas ela não o agradar por causa de alguma coisa indecente que ele descobrir a respeito dela, então ele deve escrever um certificado de divórcio, dar o certificado a ela e mandá-la embora da sua casa. Aí surge uma pergunta. Mas o que seria essa coisa indecente? Na época de Jesus, existiam duas escolas de pensamento judaico. A escola rabínica de Shammai e a escola rabínica de Hillel. A escola rabínica de Shammai dizia que essa coisa indecente era o adultério, a infidelidade. Já a escola rabínica de Hillel, que foi o avô de Gamaliel, o grande sábio que educou o apóstolo Paulo, diz que essa coisa indecente podia ser qualquer coisa. Mas é bom que fique bem claro mesmo, o seguinte: o casamento que nasceu no coração de Deus é heterossexual. Isto é, o casamento só pode ser realizado entre um homem e uma mulher, macho e fêmea. O casamento que nasceu lá no céu é monogâmico. Isto é, um homem só pode casar-se com uma mulher. O casamento, que é uma instituição divina e não humana, é monossomático. Homem e mulher, através do casamento, se fundem e se tornam uma só carne. O casamento é indissolúvel. Todos nós sabemos muito bem o significado dessa palavra, indissolúvel. O que Deus, o Todo-Poderoso, uniu, o homem não pode separar. Essa é a verdade, queridos irmãos e amigos. Agora nós vamos falar um pouco sobre o processo de nulidade assinado pelo Papa Francisco. Queridos irmãos e amigos, da Igreja Católica, assim como nas igrejas evangélicas e protestantes, as pessoas divorciadas não podem comungar-se, isto é, tomar a ceia e participar ativamente dos trabalhos da igreja, não é verdade? Como, infelizmente, são milhares as pessoas que estão nessa condição e que gostariam de voltar a comungar-se, a Igreja Católica aprovou recentemente o processo de nulidade. Esse processo de nulidade basicamente consiste no seguinte: pode entrar com esse processo de nulidade
em um tribunal eclesiástico católico as pessoas que se casaram e depois de algum tempo, mesmo com filhos, se conscientizaram de que não estavam preparadas para o casamento, porque agiram precipitadamente. Vários outros motivos, a lista é grande, pode fazer que uma pessoa entre com esse processo de nulidade em um tribunal eclesiástico católico. Muitos católicos dizem que foi um grande avanço da Igreja Católica. Mas infelizmente é o contrário. Foi na verdade um grande e perigoso retrocesso que vai contra as recomendações e as determinações bíblicas. Eu sei que a intenção da Igreja Católica é muito boa, mas não existe nenhuma brecha nas Escrituras, se assim podemos chamar, se assim podemos dizer, que permita isso. Queridos irmãos e amigos, a palavra de Deus é terminantemente contra o divórcio. Permitam-me repetir novamente. A palavra de Deus é terminantemente contra o divórcio. Eu, particularmente, conheço muitos cristãos que se divorciaram, foram disciplinados por algum tempo e depois voltaram a trabalhar ativamente na igreja da qual fazem parte. Está certo? Não. Muitos cristãos acham que a disciplina aplicada é suficiente. Acham que o tempo que ficaram em disciplina foi o suficiente para redimi-los. Está certo? Eu conheço muitos pastores divorciados que estão exercendo o ministério. Está certo? Não, está completamente errado. Vai contra a palavra de Deus. A igreja que permite isso está completamente errada. Nós conhecemos a história de vários pastores conhecidos internacionalmente que foram desligados do ministério porque se divorciaram. Se a palavra de Deus é a nossa única e toda suficiente regra de fé, vida e conduta, temos que aceitar o que está escrito e ponto final. Muitos cristãos dizem: não dá para concordar com isso, é um absurdo. Queridos irmãos e amigos, concordando ou não, esta é a verdade, é o que está escrito. Quem somos nós para questionar ou tentar anular as determinações divinas? Queridos irmãos e amigos, eu recebi várias perguntas de irmãos evangélicos e católicos. Várias perguntas de irmãos católicos, evangélicos. E as perguntas, por incrível que pareça, são sempre as mesmas. São irmãos evangélicos e católicos que procuram uma maneira de se consertar com Deus. É triste, mas é o que nós
ouvimos de vários irmãos, procuram de alguma maneira se consertar-se com Deus. Eu conheço muitas pessoas que se divorciaram por causa da incompatibilidade de gênios e também pela difícil situação financeira. Se tivessem seguido os parâmetros e as determinações bíblicas, isso não teria acontecido. É por isso que existe o namoro, que é uma fase de conhecimento, que é uma fase de observação. É por isso que existe o noivado, que é uma preparação para o casamento, também é uma fase de conhecimento. Eu conheço muitas pessoas que viveram num verdadeiro inferno. Eram felizes, eram infelizes no casamento, afetando muito os filhos. Eu conheço muitas pessoas que agiram precipitadamente ao se casarem e depois acabaram se divorciando. Eu conheço muitas pessoas católicas e evangélicas que foram forçadas a se casar. E muitas não tinham conhecimento nenhum a respeito da seriedade do casamento. Não foi passada pelos pais, não foi passada pelo bispo, não foi passada pelo padre, não foi passada pelo pastor. Como fica a situação dessas pessoas, de todas essas pessoas que acabamos de mencionar, e muitos outros casos? Essa é a pergunta que não quer calar. Como fica a situação dessas pessoas? Queridos irmãos e amigos, de acordo com a Bíblia, de acordo com o que Cristo deixou bem claro, divórcio e novo casamento é adultério continuado. Não tem jeito. De acordo com a Bíblia, de acordo com como está escrito aqui, o único caminho é a reconciliação do casal que foi separado. Agora, se não houver de jeito nenhum reconciliação, se não houver de jeito nenhum, mas de jeito nenhum mesmo a reconciliação, a única solução, gravem bem, a única solução é rogar pela misericórdia, pela graça de Deus, o Todo-Poderoso, soberano e eterno. Porque só Deus, o Todo-Poderoso, pode mudar as suas determinações segundo o seu querer. O que Deus uniu, o que Deus uniu, o homem não pode separar. Só Deus. Queridos irmãos, não esqueçamos da mulher prostituta, que ia ser severamente punida de acordo com a lei da época. Ela ia ser morta, apedrejada, mas foi salva por Jesus. A Bíblia diz também que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Como disse, muitas mulheres foram forçadas a se casar, completamente despreparadas, adolescentes ainda. Não tinha conhecimento nenhum a respeito do casamento, conhecimento bíblico nenhum. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Para finalizar, queridos irmãos e amigos, quero dizer o seguinte: muitos divórcios podem ser evitados
muitos divórcios podem ser evitados. Eu conheço pessoas, eu conheço casais que viviam um verdadeiro inferno, mas se converteram, hoje são cristãos fervorosos e até consagrados. Não se deixem levar pelo orgulho, pela dureza de coração. O Espírito Santo pode restaurar o seu casamento. Coloque o seu casamento no altar de Deus, o Todo-Poderoso. Para Deus, o Todo-Poderoso, não existe nada, absolutamente nada impossível. Creiam. Creiam sinceramente, queridos irmãos e amigos. E procuremos seguir o que está escrito, sem adulterar ou desvirtuar absolutamente nada. Que Deus Todo-Poderoso possa agir grandemente e maravilhosamente na vida de todos os irmãos. E um abraço, um grande abraço para todos aqueles que me ligaram, fizeram perguntas a respeito do casamento. Um abraço. Amém.